uma professora, uma amiga, uma parceira. Agora, Florence está nos prestigiando com o seu conhecimento, com a sua formação, e já somos parceiro mesmo de São João de Meriti, assinamos um acordo de parceria com a UFRJ, através, né, do FOCAI, que é um programa de formação continuada. Então, Marlis, tu já pode fazer aí seus contatos com a Florence, porque ela é uma pessoa que está assim, disposta a nos ajudar. A gente já trocou, né, momentos de aprendizado juntos, e por isso ela foi uma das nossas convidadas. Vocês vão gostar, já vou falar logo. É uma pessoa extraordinária, professora, mãe, vó, e ela, quando eu falo da descrição dela, eu falo com muita alegria, porque é alguém que ama educação, e a gente sabe que a educação, a gente tem que ser apaixonados, né, para fazer, porque não importa se temos condições ou não, mas a gente sabe que lá na ponta, né, os nossos alunos precisam, e ela é dessas que arregaça a manga e vai para a luta, né? Então, assim, é muito, muito, muito gratificante você estar aqui com a gente. E como a Elise falou, os nossos convidados especiais, né, que não são da rede, sejam bem-vindos a esse momento, e que seja uma tarde que a gente aprenda bastante uns com os outros. Bem, boa tarde a todos e todas. Então, meu sinal, viu, gente? É assim. Não sei se nós temos aí algum colega surdo que esteja usando legenda, né? Então, quero dizer que eu sou Florence Brasil, eu estou usando um vestido verde, de algas, florido, uso um óculos para leitura, azul, meio mar, tenho os meus cabelos claros, na altura dos ombros, estou na sala da minha residência, meu pano de fundo está meio anuviado, porque justamente nós estamos nesse momento, não é, remoto, e estamos em segurança, graças a Deus, e estamos vivendo a cada dia, não é? Primeiro eu quero falar da minha alegria de estar aqui em São João de Meriti, mesmo que dessa forma, conhecer vocês, conhecer as pessoas que estão no cotidiano da educação básica e que eu respeito muito, porque, né, já estive também aonde vocês estão, estou ainda nesse trabalho, então é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Primeiro eu quero falar um pouquinho, né, sobre da onde eu estou evocando essas minhas reflexões, quero falar quem eu sou um pouquinho, não é, para que vocês me conheçam mais um pouco. Eu costumo dizer que nas minhas apresentações o que é mais importante para mim é que eu sou mãe e avó, né? Então, é assim, minha grande alegria, e mãe de 3 cachorros, de 3 filhas, e avó de 2 meninas maravilhosas, a Alice e a Helena. Então, é nesse processo, não é, de vida que a gente vai se formando também, não é? Então, eu comecei minha carreira muito jovem, na educação básica, como vocês, já estive desde a educação infantil até o ensino médio, depois que eu sou pedagoga, depois que eu me formei em pedagogia, eu comecei a trabalhar nos cursos de magistério e nos cursos de magistério formando meninas também muito jovens, e logo depois, em 1987, eu iniciei minha carreira
no ensino superior, primeiro dando aula para as licenciaturas, e hoje, né, eu estou no ensino superior da UFRJ, sou pedagoga da UFRJ, e minha pesquisa, minha área de atuação sempre foi formação de professores. Então, eu venho desde lá na especialização, no mestrado, no doutorado, trabalhando com formação de professores. Em cada momento, né, da nossa vida, onde a gente está atuando, nós desenvolvemos esse trabalho, né? E eu sempre fui uma grande apaixonada pela educação inclusiva, pela inclusão de um modo geral. E eu não acredito que tenha alguma outra maneira de nós fazermos educação se não for pela via da inclusão de um modo geral, da inclusão totalizadora, holística. Não existe outra maneira, né, da gente estar no mundo a não ser que nós estejamos incluindo e sendo incluídos, não é? Então, eu vou pedir para a nossa querida colaboradora aí da Educação Especial de São João de Meriti. Eu preparei um PPT muito simples para que a gente discuta, para que a gente troque, porque eu quero também aprender muito com vocês hoje, com as perguntas, e quero dialogar, porque escutar é muito mais importante, não é, do que falar. Então, eu quero escutar também vocês, quero escutar os desafios que vocês estão passando. Vou falar um pouquinho sobre os desafios que eu tenho desenvolvido, não é? E vou escutar um pouco vocês para que a gente possa trocar. Elilze, falei certo, Elilze? Você pode... Falou certíssimo. Você pode começar a projetar. Tá ok. Bem, enquanto Elilze coloca para a gente a projeção, não é? Eu quero falar um pouquinho, né, sobre esses desafios que nós estamos tendo com relação à nossa brasilidade, não é? Porque com a pandemia, né, gente, a formação que a gente está construindo, né, no nosso fazer, ela tem sido desafiada o tempo todo. Pode passar, viu, Elilze? E eu trouxe uma primeira figura para a gente pensar um pouco nesses desafios, né? Essa fotografia está na internet aí disponível. Eu estou usando só figuras e fotografias disponíveis, mas vocês podem ver aí, né? Claro que eu sei que São João de Meriti tem os seus desafios, mas olha o que essa professora tem de desafio, não é? Uma criança sentada numa sala muito depauperada, e com a pandemia, não é, gente? Isso foi muito mais, está aparecendo muito mais no cotidiano escolar, no cotidiano que eu vivencio também lá no ensino superior, não é? Porque se nós já tínhamos muitas dificuldades com a inclusão de pessoas com deficiência, hoje nós estamos tendo muito mais com essa pandemia. Eu não preciso falar isso com vocês, porque vocês devem me ensinar muito sobre inclusão, porque vocês vivenciam essa pandemia de uma maneira muito forte, não é? Com as crianças, com os adolescentes, com os adultos que estavam acostumados conosco, que tinham todo o amparo da escola, e a gente sabe, né, o quanto a gente luta pelo processo de inclusão. E dentro desse processo ensino-aprendizagem inclusivo,
muitas questões, muitos desafios são colocados para nós, não é? O primeiro desafio é do acesso dessas pessoas. O acesso que eles têm ainda é um acesso, né? Eu nem vou comentar aqui da nossa tristeza do enunciado do nosso ministro da Educação, não é? Que falou que as pessoas com deficiência atrapalham. Eu até tenho uma pessoa falando, né, no meu Instagram que diz que é ele que atrapalha, né? Porque eles nunca atrapalharam a educação inclusive a nossa educação, pelo contrário, né? Eles nos ajudam a cada dia. Pode passar, Ilse. Então, eu trouxe aqui também uma outra figura para que a gente pense um pouquinho nessa igualdade que nós buscamos tanto, né? Gente, eu sou do tempo que eu fui à primeira Conferência Brasileira de Educação. Então, olha, eu estou com quase 60 anos. E eu sou do tempo de que eu sentava lá na USP, no chão, para escutar Paulo Freire. E escutar Paulo Freire é um acalento, né? É uma ternura tão grande quando a gente escuta Paulo Freire falar, quando ele fala da importância dessa educação popular, não é? E aí a gente começa a perceber que essa igualdade que a gente quer, né, é justamente essa primeira aqui que vocês estão vendo, né? Porque a gente quer que todas essas pessoas que são diferentes, porque todos nós somos diferentes, tenho duas coisas que na educação inclusiva eu abomino. Uma primeira é dizer que vocês estão no chão da escola. Que horror isso! Ninguém está no chão da escola. Nós estamos no melhor patamar da escola. A escola sem vocês, sem os professores, não é? O que seria? E a escola sem os alunos, o que seria? Todos nós somos diferentes, alguns mais diferentes do que outros. Então, a primeira coisa, né, que eu não gosto é da gente utilizar essa expressão. E a segunda é de dizer que eles são diferentes, especiais, eles são especiais, com aquele ar de ironia, não é? Como se ele pudesse perceber, né, que nós não temos diferenças. Olha só, quem de nós aqui, a não ser que eu tenha uma irmã gêmea e eu não conheça, né, com o mesmo gênio mitocôndria, mas quem é aqui igual? Todos nós somos diferentes. Então, é importante que a gente, né, faça uma equidade, na verdade. Porque imagina se a gente dá as mesmas condições, como está na primeira figura, como que vai ficar? Como que eles vão olhar para dentro da escola desta maneira? Agora, se a gente faz uma equidade, ou seja, vocês viram ali o que é mais baixinho, eu sempre brinco muito com a minha orientadora do doutorado, né? Porque ela é uma pessoa fabulosa, inteligentíssima, a professora Isabel Martins. Um dia nós vamos trazê-la aqui para conversar com vocês, entende muito também de formação de professores, e ela fala sempre, né, no processo de dar ferramentas, dar a equidade progressiva às pessoas. E o que nós temos, na verdade, gente? Nós temos uma desigualdade, porque por mais que nós façamos a nossa parte, nós sentimos muito isso na pandemia, não é?
o acesso da internet que é diferente, a banda larga que é diferente. Eu vejo sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas, gente entrando e saindo, gente entrando e saindo. A Márcia se lembra muito bem, eu e ela fazendo uma live, e a minha internet caía toda hora. Então, nós temos diferenças de acesso muito grandes. Com essa pandemia, isso ficou muito acirrado. Pode passar, Ilson. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês era essa reflexão sobre inclusão e exclusão. Porque nós sempre fazemos esse binômio, não é? Nós utilizamos muitos binômios na vida da gente. O bem e o mal, o bom e o ruim, não é? Eu também não gosto muito de binômios, porque eu acho que... vocês vejam só, conversei isso com Márcia hoje. Eu, com uma suspeita de Covid, na quinta-feira, com um calafrio danado. Eu estava boa? Não, estava ruim, não é? Depois de muito tempo, eu começo a melhorar, né? Hoje eu posso dizer que eu estou melhor, eu estou boa. Então, se a gente coloca esse binômio, sempre que a gente está de um lado ou a gente está de outro, né? A gente radicaliza isso. Então, inclusão e exclusão estão em polos contrapostos. Então, a primeira afirmativa, né, a gente diz que esse binômio de exclusão e inclusão está vinculado a uma problemática de desigualdade social. Primeira coisa que a gente tem que ver, o nosso país é um país de desigualdades econômicas, de desigualdades sociais, né? É uma característica estrutural dessa sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, onde nós, na escola, na universidade, trabalhando a educação para a paz, enquanto a gente vê a educação para o ódio em muitos lugares. Então, essa sociedade que a gente vive, ela reforça essas políticas neoliberais. Olha como que a gente lutou, né? Eu me lembro da disputa no Congresso Nacional para aprovação da LDB de 96, trazendo efetivamente as pessoas com deficiência para as escolas regulares. Quantas pessoas hoje ainda são contra isso? Quantas pessoas acham, olha só, que o deficiente atrapalha? Então, é nesse contexto que essa questão da inclusão e da exclusão é colocada. Numa segunda alternativa, né, essa desigualdade, essa igualdade, ela não dá conta de uma dimensão presente na nossa sociedade. Dimensões, 1000 dimensões. Hoje a gente não pode mais dizer que a educação, por exemplo, né, não consegue formar deficientes para o trabalho no ensino superior, porque eles estão no ensino superior. Eu me lembro de quando eu coordenava a educação de surdos bilíngue, com professores surdos e professores bilíngues, como era difícil das pessoas entenderem isso, de que Libras é a primeira língua dos surdos, e nós temos que respeitar isso. Então, nós temos que ter um ensino bilíngue, onde a Libras seja a primeira língua, e a língua portuguesa a segunda. O que nós estamos vivendo hoje na universidade de desafio? Porque os alunos que vocês preparam
na educação básica estão chegando na universidade. Estão lá agora na universidade, desde 2017.2, eles estão lá conosco. Os surdos estão se formando em biologia, Glória, em engenharia, em química, está aqui minha colega da química. Então, eles estão lá, eles estão conosco. E qual a grande dificuldade, né? Nosso desafio lá, pode passar, viu, querido? É perceber e fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro significado da inclusão no ensino superior. Porque ele está lá, mas é muito diferente, gente, trabalhar com Libras na educação básica e com Libras na educação superior. Por que que é, gente? Porque os sinais são muito diversificados e os sinais específicos, por exemplo, né? Micróbio, mitocôndria. Imagina se nós não tivéssemos esses sinais, né? Como seria? Mas muitos deles ainda não têm. Por exemplo, o nosso aluno para estudar meiose, citoplasma, e por aí vai. Eu estou falando dessa área da saúde porque eu estou no Centro de Ciências da Saúde, não é? Mas eu acredito que na engenharia também nós tenhamos muito isso. Os alunos surdos que estão estudando biomecânica, que estão estudando cinesiologia. Então, o processo de aumento do vocabulário em Libras está sendo muito difícil da gente fazer, né? Está aí a professora Vivian Rujanek, que tem trabalhado com isso. Mas o que a gente precisa entender, né? Que a inclusão tem que envolver pessoas, implicar pessoas, inserir pessoas, levar as pessoas a ter pertencimento do espaço, participação nesse espaço, união de espaço. Não adianta a gente fazer uma inclusão só de acesso e na permanência nós não termos os professores, as merendeiras e etc., também se implicando nesse trabalho, se inserindo nesse trabalho, porque vocês sabem muito bem que quando um autista, por exemplo, que não está desfraldado, precisa trocar a fralda, a professora de apoio, ou a professora mediadora, ou a professora regente, ou seja lá, a merendeira vai ter que se implicar na ajuda dessa troca de fraldas, né? O engenheiro desta escola precisa entender que a gente tem que ter um trocador de fraldas, porque a gente troca fraldas dessas pessoas. Então, é um momento que eu acredito que vocês estejam vivendo isso na escola e já vivem, porque eu costumo falar que o meu grande exemplo de inclusão é a educação básica. O ensino superior ainda não sabe fazer inclusão. Vocês é que sabem fazer inclusão. Nós não sabemos ainda fazer inclusão. Nós estamos ainda engatinhando nesse processo de inclusão. Pode passar, querida. Eu nem vou falar aquelas palavras lá de cima, porque eu não gosto delas. Então, nem vou falar. Mas eu tenho trabalhado, vou falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, eu tenho trabalhado com representações discursivas, e principalmente na formação continuada de professores, né? Como a Márcia falou, eu tenho um programa e eu tenho também um projeto de extensão que já tem 15 anos de trabalho, e a gente tem
eu aprendi muito com a educação básica, estando lá na educação básica, como pedagoga da educação básica, que a equipe multiprofissional é de suma importância. E nós sabemos quanto é custoso para a educação básica ter psicólogos, fonoaudiólogos e etc., né? Pessoas que se implicam e veem de diversos ângulos a educação inclusiva, a pessoa com deficiência, o aluno, de modo geral, né? Eu também não gosto muito desse termo aluno, porque aluno é sem luz, então eu uso muito estudante, né? O estudante que está lá conosco, ele tem a necessidade, vocês sabem disso, né? Eu participo de um grupo, convido vocês a participarem, que já convidei a Márcia e tudo, é um grupo de estudo chamado GETEA, é Grupo de Estudos sobre Transtorno do Espectro Autista. E lá a gente estuda junto com os profissionais da educação básica e com os especialistas, as mães, porque, gente, quer entender mais de deficiente do que a pessoa que teve um filho deficiente. Eu costumo dizer que eu não tive filho deficiente, mas tive sobrinhos, tive primos deficientes, e eu sei o quanto isso mexe com a família, de um modo geral, quanto mexe com o sono. A mãe de uma criança autista não dorme, gente. A Heleninha aqui, que é minha neta, mora conosco, está doente, a mãe não dorme, não é? Então, imaginem como que, né, essas pessoas vivem esse processo. Então, escutar as mães no mesmo grupo é muito importante, fazer um grupo de apoio, estar conosco, esse grupo de apoio. Então, eu venho trabalhando... Na minha formação, eu fiz pedagogia, já falei isso para vocês, eu fiz administração e magistério. Na minha época, né, nós fazíamos esse magistério para as matérias pedagógicas, então, as disciplinas, né, que eu atuo, metodologia, né, metodologia da alfabetização e por aí vai, né, didática. Vocês devem conhecer 1000 professores que trabalham com isso e devem ter muitos pedagogos aí. E nesse meu universo, né, eu fui me especializando e fui gostando dessa questão e fiz uma especialização em tecnologia educacional. O meu mestrado é em educação na Universidade Federal Fluminense e o meu doutorado no Instituto NUTES, né? Eu achei que eu não deveria fazer mais doutorado de educação. Eu deveria fazer um doutorado que me desse mais suporte interdisciplinar, né? E o NUTES tem muito essa pegada interdisciplinar, que a gente estuda com farmacêutico, com professor de educação física, com psicólogos, etc., né? A gente acredita que o nosso objeto de estudo ele só é rico quando a gente troca, né, os saberes, quando a gente incorpora também muitos outras visões. Então, eu tenho trabalhado com ensino, né, e na formação de professores, principalmente das licenciaturas, e com formação continuada, porque minha primeira pesquisa no mestrado foi com a formação inicial, né, nas licenciaturas. E agora, né, eu venho trabalhando com a formação continuada. Por quê, gente, que eu venho trabalhando com isso? Porque eu defendo vocês com unhas e dentes. Porque a universidade não é a dona do saber. A universidade precisa fazer a sua relação com a escola e precisa se aproximar da escola, mas não de uma maneira de
pesquisar, de ir lá pesquisar, embora que isso, eu já vivi isso, eu acredito que vocês também tenham vivido, né? A universidade chega lá, pesquisa, faz um negócio, ou dá um papel para vocês assinarem o estágio, etc. E, fui. Só que isso tem deixado muitas sequelas, vamos dizer assim, na formação de professores. Então, eu defendo muito essa relação universidade-escola. E eu venho trabalhando, o doutorado foi todo em cima disso, da relação universidade-escola, e eu me debrucei na formação continuada de professores. Como é feita essa formação continuada na minha universidade? Eu estudei a minha própria universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu estudei o meu Centro de Ciências da Saúde. Eu queria saber como que os meus pares, eles fazem essa relação da universidade com a escola. E eu utilizo um arsenal teórico que vocês já devem ter escutado falar, a análise de discurso, né? Eu gosto de entender os discursos, saber como que isso, né, aparece nas escritas, nas figuras que a gente escolhe, porque discurso, né, gente, é tudo. Você vê, o fato de eu escolher essas figuras tem a ver com o que eu penso, com o que eu tenho de ideologia de educação. Então, quando a gente escolhe uma figura, e quando o autor lá do livro didático escolhe uma figura para botar no livro, isso aí é uma figura aí da Maria Amélia aí atrás, né? Quando a gente escolhe isso, a gente acaba, né? Eu caí não, né, gente? Eu tô aqui? Tá, beleza. Quando a gente escolhe essas figuras, quando a gente escolhe uma palavra para a gente usar, né, gente? Ela diz tudo, ou seja, ela representa o meu modo de pensar, o meu modo de agir. É o que eu chamo de representação discursiva. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas formações continuadas de 2012 até 2019, e eu estudei os resumos desses atores, né? De como eles representavam a universidade e a escola. E eu comecei a ver se eles usavam de exclusão ou de inclusão. Como que eu via isso? Pelas palavras que eles usavam. Pode passar. Vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Então, se ele valorizava o protagonismo do professor, vão existir lá, no modo como ele pensa a formação continuada, palavras que expressem esse protagonismo. Se o professor leva, por exemplo, a formação continuada pronta para vocês na escola, é sinal de que ele... Será que ele está valorizando a realidade de vocês? Agora, se ele discute isso com vocês, né? Se ele tem o protagonismo disso, se ele constrói essa formação com vocês, por isso que assim, o Focaí, esse programa que nós juntamos várias pessoas na universidade, servidores públicos que trabalham com acessibilidade e inclusão, ele tem essa pegada, né, colaborativa de discutir com vocês o que vocês querem, porque é uma coisa muito esquisita, né, que a universidade faz. A universidade pensa que sabe o que vocês querem, mas, na verdade, quem sabe o que vocês querem são vocês. Então, construir isso com vocês
é maravilhoso, mas nós já temos professores, gente, maravilhosos na universidade que fazem isso, que constroem guias ecológicos junto lá em Macaé. Nós temos pessoas que trabalham GTs colaborativos, né? A própria Isabel Martins tem um GT na Ilha do Governador que trabalha esse processo todo, e nós temos no Focaí professores do Estado e professores do município daqui, porque eu moro em Niterói, né? Do município de Niterói, e professores do Estado e professores da Ilha do Governador, que nos ajudam nessa construção da formação. Então, eu coloquei aí algumas coisas, né, para a gente refletir. O Alvarado Prada fala para a gente o seguinte, né, que além de transformar professores em consumidores de conhecimento e executores de tarefa, nós continuamos usando, gente, essa representação discursiva da capacitação, do treinamento, da reciclagem, não é? Gente, vocês não merecem isso, né? Porque a reciclagem tem esse caminho de que a gente vai pegar o que presta e vai usar, né? E vai ter, foi um vocábulo, uma ação léxica muito ingrata, muito infeliz, né? que nós utilizamos já. Capacitação, então, nem se fala. Por quê? Porque todo mundo é capaz. Na verdade, o que a gente quer é construir formações, não é? E a escola é a nossa grande colaboradora na formação de professores. Nós não queremos formar professores despegados da escola básica, porque vocês sabem o que faltou para vocês e vocês sabem o que precisa para a formação dos nossos estudantes. A cada dia que passa, gente, os estudantes chegam mais jovens, né, na universidade, com mais com experiência, mas com uma imaturidade um pouco ainda, né, para essa formação profissional. Ao contrário, por exemplo, das universidades particulares, que eu já trabalhei, né, trabalhei 19 anos formando professores em universidades particulares, e as pessoas que chegam na universidade particular têm mais idade, né, têm mais maturidade. E na universidade pública, o que a gente percebe é que eles chegam muito jovens, né? Alguns deles fazem mestrado e doutorado e nunca pisaram na sala de aula, e vão para a sala de aula já fazendo doutorado e fazendo mestrado, mas com muito pouca vivência do que é educação, né? E nós temos professores também na universidade que formam professores, né? Mas a formação deles, às vezes, é até veterinária. Então, eu venho estudando também isso, a minha próxima pesquisa vai passar por aí, né? Então, a gente tem um discurso de formação de professor ainda muito colonizador. E nós também temos um discurso colonizador quando a gente educa, né? Porque a gente quer... Eu me lembro muito bem de um estudante... Eu tenho pacientes, viu, gente? Deficientes, muitos deles, porque o projeto, o meu projeto de extensão, que é o Saúde e Educação para a Cidadania, atende, né? Como eu percebi que as escolas vinham passando muitas dificuldades, pode passar, viu, Elisa? Muitas dificuldades com a educação inclusiva, porque encontrar um psicólogo, porque o professor quer sempre encaminhar o aluno, vocês sabem disso, né?
eu vivi isso como pedagogo. Florence, tem que encaminhar esse aluno tem algum problema, Florence, tem que encaminhar. Só que o encaminhamento, ele não vai retirar nenhuma das características que, por exemplo, o autista vai deixar de ter dificuldades na interação? Não vai deixar de ter dificuldade, porque isso é uma característica do autista, essa dificuldade de interação. O surdo, que não é oralizado, por exemplo, e que não usa libras, ele vai deixar de ter essa dificuldade quando ele for lá para o fonoaudiólogo? Não. Imediatamente, não. O cego, por exemplo, eu estou com uma estudante no curso de saúde coletiva que ela teve um acidente de carro e ficou cega, né? Agora, deixa eu ver, eu estou tão perdido com essa pandemia. Em 2020, em dezembro de 2020, ela teve esse acidente. E começou 2021, nós fizemos o encaminhamento lá para o hospital universitário, etc. E o médico disse que não tem jeito e ela realmente vai ficar cega, né? Vai fazer alguma mudança rápida se ela for encaminhada para o psicólogo? Vai ter mudanças, claro. Mas, gente, quem vai ficar normal ou sem nenhuma angústia, sabendo que teve um acidente e ficou cego? Que tem que começar tudo de novo, né? Qual é a mãe de autista que vai ficar tranquila quando recebe a notícia de que o filho é autista? Às vezes as crianças chegam no meu consultório e aos 2 anos não estão falando, aos 3 anos, e quem lida com isso há muitos anos, né, a gente começa a pensar, né? Mas eu tenho pacientes que o diagnóstico de autismo saiu agora aos 13 anos. Eu tenho um aluno, o João Gabriel, que saiu agora aos 13 anos, o autismo dele. Ele tem hemangioma e ele tem baixa visão, porque o hemangioma está muito comprometido aqui no seu lóbulo central e está tirando a visão dele. E ele sempre diagnosticado com TDAH, e agora, né, sai o diagnóstico de autismo. Então, tudo demorava muito, né, na escola. E aí eu resolvi, então, assim que eu entrei na Universidade Federal do Rio, abrir esse projeto, Saúde e Educação para a Cidadania, onde eu reúno os meus estudantes lá de fonoaudiologia, de gastronomia, de psicologia e etc. E nós vamos para a escola, quer dizer, nós íamos para a escola, agora nós estamos em pandemia, né? Então, estamos fazendo esse atendimento menos próximo, eu costumo dizer que nós não estamos, né, em isolamento, nós estamos numa distância, né? Mas isolados nunca. Então, esses estudantes nós encaminhamos para esse projeto e a gente atende, né? A demanda é enorme, gente, mas assim, vivo apagando incêndio, porque as crianças e os adolescentes, eu tenho um xodó, que é um síndrome de Down de 60 anos, que nunca foi à escola, e a gente está tentando ajudar o Alex. E assim, nós temos muitas crianças, e na universidade hoje, no CCS, gente, eu tenho... a última contagem eu não sei dizer para vocês não, mas eu tenho 187 deficientes na última contagem, os declarados ou não declarados, né, que estão no Centro de Ciências da Saúde, fora os que estão
em outros centros, né? Está aqui a Cristiana aí, que não me deixa mentir. Então, gente... Estou aqui. Estão me escutando? Deu um eco, mas estão me escutando? Tá bem? Eu quero colocar aqui algumas conclusões parciais do que eu tenho, né, percebido nisso tudo, e então que eu falei aí para vocês, né, dos caminhos possíveis que nós temos, né? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a passivação, a sujeição, né, dos conteúdos de formação que são transferidos, considerados transferidos, né, para vocês. Eu costumo dizer que trabalhar com formação continuada não é só fazer uma palestra, nem é só fazer uma iniciação científica, uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está tudo resolvido, né? Eu costumo sempre contar uma história de uma pessoa que adentrou a minha sala na universidade e falou: Florence, você vai me salvar. E eu falei: eu vou te salvar? Como que eu vou te salvar? Pois eu ganhei um projeto pelo um fomento, não vou falar aqui nem a instituição, mas eu estou precisando fazer umas palestras para fazer a prestação de conta numa escola de ensino médio. Você vai me arrumar essa escola? Eu falei: não vou, não. Eu não acredito em formação assim. Se você quer prestar conta dessa maneira, não vai ser comigo. E ele ficou tão chateado comigo, ficou sem falar comigo em 6 meses. Depois, ele veio e escutou eu falando numa palestra dentro do CCS e falou: agora eu entendi por que você disse não. Eu falei: pois porque formação continuada em escola, você tem que conhecer as pessoas, estar com as pessoas, vivenciar o cotidiano dessas pessoas. Então, a gente não pode querer transferir alguma coisa que é impossível, né? A gente tem que se implicar. Olha só essa coisa, né? A gente tem que se implicar, e isso dá trabalho, né? Não é uma coisa assim muito fácil. Eu falo sempre lá sobre esse negócio da extensão e de ter parcerias, né? Quando a Vivian falou assim: tem uma parceria lá com São João de Meriti, eu falei: então você conversa com ela, porque para ver se ela quer realmente, mostra para ela o projeto. E eu sei que Márcia está ansiosa para a gente começar com essa formação, mas eu só quero começar essa formação quando ter uma implicação com vocês, escutar vocês. Então, hoje vai ser muito bom para eu poder escutar vocês, saberem o que vocês gostariam, né, desse trabalho. Então, eu comecei a estudar essas marcas, né, lexicais, que a gente chama, que são as escolhas dos vocábulos, né? E eu comecei a perceber que existia um reconhecimento da universidade pela escola básica. Existia uma colaboração, sim, efetiva entre a universidade e a escola, mas ainda é pequena, do jeito que a gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria de estar mais com vocês, né? De se implicar no trabalho de vocês. Então, o que a gente defende? Para a época de pandemia, para sem pandemia, com pandemia, de todas as maneiras, né? Os caminhos que a gente defende, gente, é tratar o professor como integrante desse trabalho, integrante da universidade. Vocês têm que entender que a universidade não é minha, é nossa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está aberta para vocês, porque é uma instituição pública, gratuita, e que é de vocês também. Então, essa construção de ações colaborativas passa também por vocês terem esse vínculo, não é? Assim como os nossos deficientes precisam entender, eles estão sofrendo muito, porque nós fazemos muito poucos
acolhimentos nessa pandemia, né, gente? Eu vejo, às vezes, quando a gente faz as rodas de conversa, né, e quando a gente tenta esse processo de mais participação deles, como eles sentem dificuldade com essa telinha que está aqui, né? Eu sinto, imagina, né? E eu não tenho nenhuma comorbidade, a não ser, né? Meu marido disse que eu sou TDAH não diagnosticada, devo ser, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas também não quero me diagnosticar, porque nessa altura do campeonato, 60 anos, eu já descobri os meus caminhos, entendeu? Já sei o que eu tenho que fazer, meditação e etc., reza e tudo mais, para dar conta dessa situação, né? Mas uma terapia sempre é uma coisa muito boa. Mas é isso, gente. Entender que pode passar. Como o Paulo Freire colocava para a gente, né? E eu sou espírita, viu, gente? E o espiritismo, ele me ensinou muito, e Paulo Freire, para mim, é uma pessoa fabulosa. Meu arcabouço teórico é ótimo nesse sentido, né? De trabalhar com Paulo Freire, com a educação popular. A humildade é muito importante, né, gente? A gente não tem certeza de nada, né? Mas uma eu tenho certeza: ninguém é superior a ninguém. Então, muito obrigado. Vou aguardar aí as perguntas. Não sei se falei demais, falei, gente? Para nós conversarmos um pouquinho sobre esses desafios, esses caminhos possíveis. Muito bom estar aqui com vocês. Pode passar a minha bibliografia, ela pode colocar isso para vocês, viu? Meu e-mail, facinho, florence@ufrj.br. Vou deixar agora a galera perguntar. Se eu souber responder, né? Tem coisas que eu não vou saber. É verdade. Aí a gente constrói a resposta juntas. Florence, enquanto eles vão estar colocando as perguntas, né, no chat, e já temos a Cláudia aqui já fazendo uma pergunta, eu gostaria já de me antecipar. Você tocou sobre um assunto que São João de Meriti presencia há muitos anos, né? Nós temos uma equipe multiprofissional que faz esse acompanhamento, essa avaliação, esse atendimento, esse olhar para auxiliar as unidades escolares. E eu lembro que quando, alguns anos, que a gente não vai falar quanto tempo, né? Que é chato, nós fazia esse acompanhamento, cada um psicólogo atendia, olhava, tinha um olhar de uma criança e registrava. Aí depois assistente social, cada um no seu setor, né, separado. Em 2012, a gente começou a pensar na importância da gente sentar o psicólogo, a assistente social, o fono, tudo junto com a mesma criança. E aí foi uma experiência que a gente realiza até hoje, né? Porque a gente acreditou que valeu a pena, e a gente queria saber de você, se você tem essa experiência, o que você tem para contribuir nessa relação, né, da equipe multiprofissional com as crianças, com os alunos deficientes. Isso. Como a universidade ela trabalha com formação, né, Márcia? Os alunos que vêm atendendo as crianças com deficiência estão em formação, não é? Mas eu tenho muitas terapeutas voluntárias e professoras que trabalham comigo, não é, das múltiplas áreas. Olha, Márcia, eu digo para vocês, não tem caminho melhor para trabalhar com a pessoa com deficiência, a não ser com duas características maravilhosas e que têm me acompanhado muito, né, nesse trabalho,
que é essa visão interdisciplinar e multiprofissional, né? Então, e não tem essa de dizer assim que é só área de saúde, é só área. Gente, assistência social, os alunos de assistência social, os professores de assistência social têm nos ajudado demais, porque a gente trabalha com eles na anamnese junto com o profissional de saúde. Não é? Então, e eles têm uma visão muito diferente, né, do profissional de saúde. Eu costumo dizer para os meus alunos, também da fono, né, e da educação física, que já tive, etc., mas principalmente dessas áreas de saúde, que eles precisam estar na escola, porque eles... eu posso depois mandar para vocês vários depoimentos dos estudantes da área de terapia ocupacional, da área de fonoaudiologia, que a ida à escola, a conversa com os professores, o atendimento multiprofissional nos consultórios fez com que eles fossem outro tipo de profissional. Porque o fonoaudiólogo que passou pelo saúde e educação, o enfermeiro que passou pelo saúde e educação, que esteve na escola, que conversou com os professores, que atendeu os alunos, né? Ele hoje sabe com mais propriedade que é importante. Nós temos alunos da odontologia, por exemplo, né? Eles estão fazendo um trabalho para orientação dos surdos de saúde bucal. Eles têm hoje uma visão muito diferenciada e nós precisamos formar essas pessoas para o público. A gente não pode formar essas pessoas para ir para abrir um consultório nessa ilusão de ganhar dinheiro, né? Porque ele só vai ter muitos clientes, até muitos pacientes, se ele tiver uma visão de respeito. Então, eu falo sempre para eles, tem que conversar com a professora desse estudante, tem que conversar até a merendeira desse estudante, para saber como que ele vive na escola, como ele vive em casa, né? Então, esse trabalho tem sido assim, 15 anos que eu trabalho com essa ação multiprofissional. O ano de 2019 foi um ano assim maravilhoso, porque eu inseri uma outra ação que eu inventei lá com o pessoal, que se chama gastroterapia. Então, os meus alunos de gastronomia trabalham com eles, fazendo pizza, etc., junto com a fonoaudióloga. Gente, é um trabalho tão gratificante, é maravilhoso, porque eu aprendo muito com eles e aprendo com todos, não é? Então, só assim, gente, ninguém tem a solução sozinha. Nós temos uma solução coletiva e é importante. E uma coisa que dá certo com alguém não dá certo com o outro, porque as pessoas são diferentes. A gente diz que as pessoas são diferentes e a gente quer tratar todo autista igual, quer tratar, né? Então, toda criança é diferente. Então, é isso. Eu tenho trabalhado muito assim, Márcia, e tem dado muito certo. Oi, Florence, tudo bem? Eu sou a Marlis, da Formação Continuada. Gostei muito da sua fala em relação à questão do chão da escola. Eu também não gosto dessa expressão, ela remete à fábrica. Nós não estamos no chão da fábrica, nós estamos num contexto escolar, né? E é realmente isso, não é capacitação, né? A pessoa está ali numa formação, porque ela é possível, com os saberes que ela carrega, produzir outros saberes a partir daquele conhecimento. E aí você falou, eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo aqui uma pergunta que eu vou passar para você, mas uma pergunta que fala como é que pode fazer a capacitação dentro da escola. E eu lembro que a universidade fica nos devendo também, principalmente nas áreas pedagógicas, para quem vai fazer licenciatura, porque parece que é uma questão apartada.
né? O meu conhecimento está aqui e eu vou ali na faculdade de educação fazer aquelas matérias pedagógicas. E isso causa um problema muito grande na formação do professor e na formação dentro da própria escola. E aí advém outros problemas, né? Dito isso, né, que eu precisava falar, que eu concordo com você, nesse sentido de dizer que não é chão da escola, não pode ser chão da escola, e essa expressão muito utilizada, que eu também não concordo. E aí, aqui vem as pessoas parabenizando, né? Eliane, vou começar de baixo para cima, ela pergunta: qual a melhor forma de se trabalhar com estudante especial sem que estes tenham o tratamento adequado? Bem, vamos lá. Concordo com você no gênero, número e grau, em tudo que você está falando. Acrescento até uma autora que, né, nós temos, que é a Tardif, né, que você deve conhecer, né, dos saberes docentes, que, na verdade, tudo que a gente faz está nos formando. Quando o professor, por exemplo, eu, para organizar essa palestra, eu me formei, aqui eu estou me formando, né? Vocês estão se formando, nós todos estamos nos formando juntos, não é? Então, esse entendimento de finitude da formação é que é ruim. Então, não existe finitude de formação, né? Nós vamos nos formar até morrer. E, olha, digo para vocês, espírita que sou, continuaremos estudando, entendeu? Lá no mundo espiritual. Então, se a morte não existe, para mim a morte não existe, nós continuaremos estudando. Então, é um processo infinito. Então, como que eu vou dizer um pouco do que a gente tem vivido, né, com as secretarias municipais no Instituto NUTES, nessa relação da universidade-escola, né? Nós acreditamos em grupos de trabalho, grupo de trabalhos voluntários. Eu também não acredito nessas formações que o professor é obrigado a fazer. Eu acredito que ele tenha que ter o interesse de fazer, querer estar. Porque quando a gente quer estar, a gente arruma tempo, né, dinheiro, sei lá o quê, não é? Não. Quando a gente quer, a gente faz, acontece, entendeu? Então, essa é a primeira questão que eu coloco para a colega aí, né? Eu costumo dizer também, gente, que não há diferença nenhuma em trabalhar, a não ser pelas especialidades, com pessoas com deficiência e sem deficiência. Na verdade, todos nós queremos estar incluídos, queremos ser respeitados, ter autoestima, não é? Então, como que a gente faz para isso acontecer na escola, por exemplo, né? A escola que a gente trabalha aqui na UMEI também é nossa parceira, e lá na Ilha do Governador, a gente faz um grupo de trabalho multiprofissional, professor de ciências, com professor de educação física, com pedagogo, a gente aceita até as pessoas que são muitas vezes excluídas, né? Mas inspetor, sei lá, os profissionais de educação, gente, os atores sociais da escola. Nada mais rico do que colocarmos essas pessoas todas juntas e discutirmos, porque eles gostam também de ser valorizados. E, olha, eu tenho um rapaz que trabalha numa escola municipal aqui em Niterói e que ele é chefe, e ele é merendeiro. Gente, o trabalho dele com as crianças é fabuloso. Por quê? Porque ele gosta desse... Então, ele participa de todas as reuniões da universidade, ele está sempre lá, ele faz cardápios para ajudar a gente com o autista, porque a gente também faz uma interface com o Instituto de Nutrição, né? Que a gente acredita muito que a alimentação e autismo tem tudo a ver, né?
Então, a gente perceber o que uma criança, TDAH também tem tudo a ver com alimentação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já tive, por exemplo, crianças que... Florence, vai lá ver a criança na escola, vai ver fulano, olha o que ele está fazendo, e etc. E conversando com a mãe, ele adorava amendoim, comia paçoca o dia inteiro, mate, Coca-Cola e sei lá mais o quê, tudo energético. Claro, gente. Ele chegava na escola zuretado de comer amendoim, mate, Coca-Cola e um monte de estimulante e Red Bull, adorava Red Bull. Aí eu falei, gente, esse garoto está energético, né? Então, vamos melhorar essa questão da... Então, eu penso que, assim, sentarmos todos na mesa, todos, sem distinção, como Paulo Freire falava, né? Ninguém é superior a ninguém, escutar todos, mãe, inclusive, né? A comunidade, principalmente a comunidade, para juntos, né? A gente conseguir os caminhos possíveis. Tem outra questão aqui, outra pergunta da Ana Barreto. Ela diz assim: você disse sobre o grupo de estudo sobre autismo. Pode receber visita? Sou fonoaudióloga do CAEE e recebemos muitos alunos com diagnóstico de TEA para avaliar. Pode sim. Eu não sei se a professora Aline entrou, porque não cheguei a ver, não sei se a Aline está aí, né? Mas a Aline e a professora Viviane, que são as coordenadoras desse grupo, eu já mandei para a Márcia, pode estar aberto, nós estamos lá. As reuniões de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, de 5h30 até 6h30, 7 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho, porque de acordo com a discussão, né, que está ali, mas a gente... agora, a gente estava estudando um artigo, até já mandei para a Márcia, mas agora nós estamos escutando alguns vídeos da conferência, vai ter um encontro internacional do autismo, eu não estou palestrando este ano, porque, gente, estou com, assim, 1000 coisas e tenho um monte de comorbidades, eu tenho que diminuir meu ritmo, né? Mas, gente, está aberto para vocês, será um prazer receber vocês lá. Eu vou colocar aqui o meu... Vocês podem mandar para o meu e-mail que eu encaminho para a Viviane e para a Aline vai adorar receber vocês. Eu acho que essa também já respondeu, porque tem outras pessoas perguntando como é que pode fazer parte do grupo, né? Agora tem uma aqui, que é o do Bruno Monteiro, que eu fiz aquela citação anteriormente, que ele colocou: como podemos capacitar nosso corpo de professores e funcionários para incluirmos nossos estudantes de forma significativa? Bem, a primeira coisa é sensibilizar. A sensibilização é algo construído, é um processo, gente. Ninguém fica sensibilizado somente com uma palestra ou somente alguma coisa. É uma coisa que a gente tem que fazer constantemente. Na universidade, a gente tem feito o fórum fez alguns encontros de sensibilização. No nosso Focaí tem uma pessoa maravilhosa que vai adorar conversar com vocês, que é a Verônica. A Verônica é especialista na área de deficiência visual, em audiodescrição, e ela faz, gente, cada evento maravilhoso de sensibilização. Então, acho assim, primeira coisa é você sensibilizar o grupo e torná-los visíveis, né, gente? Tem que tornar essas pessoas visíveis. O que, na verdade, a gente tem que fazer é incomodar. A gente tem que incomodar um pouquinho essas pessoas, né? Para a gente trazer essas pessoas para a gente. Vou contar uma situação aqui para vocês. Assim que a universidade começou a receber, eu sou coordenadora de acessibilidade e inclusão do Centro de Ciências da Saúde, né? É outra coisa aí que qualquer dia vou dar a cadeira para outra pessoa, mas eu
nós criamos, né, essa coordenação. Eu fui a primeira coordenadora estou lá até hoje. A minha vice é a professora da Educação Física, Rosane Tardim, e nesse primeiro momento, né, que chegou um cadeirante, um deficiente físico, para estudar num laboratório, e a cadeira dele não passava na porta. E aí me chamaram, né? Porque tudo que acontece, Flores, ó, com deficiente é com você. Aí eu vou lá, e aí cheguei lá, o que houve aí? Vão medir a porta, o pessoal do CCS lá é muito o pedreiro, marceneiro, todo mundo me ajuda, tem que fazer essa rampa, aí faz a rampa, porque vocês sabem, né, gente? A UFRJ não é acessível. Não é acessível para ninguém, às vezes, né? Mas a UFRJ não tem acessibilidade. Então, eu cheguei lá e o professor virou para mim e falou assim: Flores, esse menino não pode estudar aqui no meu laboratório, não. Eu falei: por quê? Não, querem abrir, o pedreiro quer abrir a porta, mas você já imaginou quantos anos de pesquisa eu tenho nessa geladeira aqui que ele quer mexer? Aí eu falei: professor, essa geladeira não sente, não fala, não estuda. Então, o senhor vai tirar ela daí, sim, porque esse rapaz que está estudando na universidade, que entrou agora, que é deficiente, vai entrar na sua sala e nós vamos tirar a geladeira daí. Aí ele levou um susto, mas não sei o quê. Eu falei: vai. Nós temos que abrir essa porta para esse aluno entrar. Então, a gente também tem que incomodar um pouco as pessoas para sair dessa situação, né? Cômoda. É fácil, gente? Gente, nada disso é fácil, viu? Não é nada disso, não é fácil. É ruim pra caramba, né? Então, é igual quando eu fui fazer um curso sobre a lei 6.039, da lei da história africana, né? Eu era a única branca na sala. E aí, quando eu entrei, as pessoas me olhavam assim, coisa. Depois elas entenderam, né, que o meu bisavô era baiano, então entenderam um pouquinho. Mas mesmo assim, né, as pessoas acham que só pode, por exemplo, defender o negro quem é negro. Não, corre aqui na veia, né? Então, defender o negro e a sua participação, a história africana, etc., é dever de todos nós, de todo brasileiro, né? Porque o negro construiu esse nosso país. Então, a gente tem que incomodar um pouco, viu, gente? E não é nada fácil, mas a gente consegue, vai devagarzinho, a gente vai indo. Às vezes a gente leva umas troletadas, umas coisas assim, umas ingratidões, mas isso faz parte, né? Aqui tem mais uma pergunta, Florence, que é da Daniele. Ela fala assim: como convencer o professor a incluir o aluno com deficiência em sua sala de aula? A maioria vem com um discurso que não está preparado e o aluno acaba jogado num canto, sem atividade, um trabalho de inclusão. Se você vira esse copo, gente, desse conceito de formação, de que a formação não tem finitude e que alguém estava formado para trabalhar com Google Meet? Alguém estava formado para trabalhar com Zoom? A gente, por acaso, né, na universidade, como a gente tem muitas bancas, né, a gente usava muito o Skype, mas o Zoom quase que a gente não usava, né? Gente, nós levamos um monte de cabeçada. Eu, às vezes, vou projetar aqui, sai tudo errado, não dá certo, não é? A gente não enfrentou, não viveu. Por quê? Porque nós, hoje, temos que ter essa noção de que nada é eterno para nada e que a formação não tem finitude. O primeiro convencimento é isso. Olha, para vocês terem uma ideia, eu trabalho no meio dos médicos, né, gente? Trabalhar com médico não é uma coisa muito fácil, não.
né? Quando eu fui lotada no Centro de Ciências da Saúde, quando eu passei no concurso, fui lotada no Centro de Ciências da Saúde, eu falei assim, danou-se, né? Porque, imagina, uma pedagoga ser aceita por médicos, né? Que coisa. Mas depois, com o tempo, né? Agora, depois de quase 20 anos lá já na universidade, a gente tem um pouco mais de respeito. Então, mas mesmo assim, a gente tem amargado muito, né? E, gente, não acontece só com deficiente. Às vezes as pessoas pensam assim, na universidade tudo pode ser feito, mas eu acho que algumas vezes a gente também tem que punir, né? Eu vou contar um caso, porque nós lá, eu gosto muito de causos, né? Vocês já viram, né? Que eu participo, às vezes, de alguns processos administrativos do servidor, né? Vocês devem saber disso, quando o servidor transgride a Lei 8.112, principalmente. Barney, desce sofá, filho, desce sofá. Não, no sofá não pode, desce. Desce, obrigado. Barney não pode subir no sofá e ele sempre sobe do sofá, né? Já viram. Então, essa pessoa, né, chegou lá, um processo administrativo, e me indicaram para presidente da comissão e tudo. E eu falei, olha, gente, eu não posso mais não, mas o que aconteceu? Foi um aluno da Belas Artes, que uma aula de cerâmica, que o professor pegou o trabalho dele e disse, esse trabalho está todo mundo adulto aqui, está uma merda. Pum, quebrou a escultura do rapaz, né? E o rapaz entrou na justiça e ele recebeu uma punição severa por causa dessa ação. Algumas vezes, né, gente, a lei serve para isso, né? Para punir. Nós não sabemos que não podemos, por exemplo, beber e dirigir? Nós sabemos. Se a gente bebe, dirige, atropela alguém, a lei pune, né? Da mesma maneira, eu não estou dizendo que a gente tenha que punir, não, que é a última coisa, né? Mas eu acho que ele tem que se conscientizar disso, né? E a melhor maneira de se conscientizar, que eu disse, o que eu tenho conseguido é virado esse copo da formação, né? Que não existe formação final, que a formação é infinita. Essa saída. Demora? Demora. E aí, encontro para cá, roda de conversa para lá, encontro de sensibilização para cá, né? E encontro temático, simpósio e etc. E vai indo, né? É isso. Respondi? Eu acho que respondeu sim. E eu acrescento, acho que eu posso me atrever a acrescentar também, que a formação não é só feita pela Secretaria de Educação, é feita dentro da escola. Essa formação é muito mais valiosa porque o conjunto que está estudando ali, né? Então, não é só uma formação vinda de fora, porque a Secretaria de Educação está de fora daquele contexto ali, ela sabe o que está acontecendo, mas nas práticas escolares, do cotidianas, ali só sabe quem é o diretor, o orientador, conhece quem é o professor, quem é o aluno, quem é o pai. Então, essas práticas cotidianas e até encontros pedagógicos são mais até valiosas, essas trocas, e, de repente, até um caderno de campo, começar a anotar, porque aí, né, consegue ver o que se repete, quais foram as práticas exitosas, e até distribuir aí para a rede, seria bem bacana. Registrar é fundamental, gente, registrar, e assim, pode ser que nessa semana dê certo, nesse bimestre, nesse trimestre, mas depois não dá certo, e, gente cri-cri vai ter, eu costumo dizer também, aquele bonequinho, gente, eu estou denunciando a minha idade, mas aquele bonequinho, ó vida, ó Zassi, lembra? Tem muita gente assim também, né? E aí você tem que quebrar esse processo, né? Mas já mudou bastante, né, gente? Mas mudou bastante, mas ainda nós temos, nossa, situações muito difíceis na relação, né? E não é só com o deficiente, não, gente. A relação professor-aluno
uma relação. E, olha, nós todos aqui fizemos, né, licenciatura, somos professores, nós todos aqui. E na universidade, que a pessoa é veterinária e vai dar aula lá de, sei lá, de biossegurança, nunca pisou na sala de aula, não sabe nem o que é a relação professor-aluno, nunca pensou sobre isso, né? Nós precisamos modificar também as formações de mestrado e doutorado, né? Para que esse professor saiba ensinar com propriedade, né, e com inclusão. Ainda estamos longe disso, mas vamos conseguir. Bom, Florence, aqui não tem mais nenhuma pergunta. Eu já termino eu estou terminando com a Elisa e vai aparecer aqui, mas eu já estou terminando dizendo que eu fiquei muito feliz com a sua palestra. Assim, contribuiu muito para a nossa prática. A gente, enquanto Secretaria de Educação, tem uma percepção, mas a escola tem outra percepção, então acho que foi uma tarde muito agradável, com muitas contribuições. Eu já estou agradecendo e agora eu passo para a Elise. Realmente, a palavra é gratidão, né? Nós estamos aqui muito felizes, né, por recebê-la e por ter ouvido, né, tanto conhecimento, por ter compartilhado conosco tantas experiências, e como, né, a gente estava aqui ouvindo, cada um aqui que conhece a sua realidade dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula, vai conseguir adequar, né, para que atenda melhor ao seu aluno, porque mesmo tendo a mesma deficiência, é um indivíduo e precisa ser atendido, né, nessa singularidade, dentro das suas especificidades, e hoje a gente ouviu muito bem a respeito disso, e eu só tenho realmente a agradecer, tá, professora? Muito obrigada. São João sempre vai continuar com as portas abertas, e a gente espera aí que essa parceria se prolongue, né, para que a gente possa estar realmente sempre trocando experiências, tá bom? Gente, muito obrigada. Bem, em nome do Instituto NUTES, de todos os meus colegas lá do FOCAI, da Pró-Reitoria também, lá de Extensão, eu agradeço muito, muito mesmo, gente, o momento que eu estive aqui com vocês. Pena que a gente não conversou muito, mas vamos começar aí as nossas formações, eu estou aberta. Bem-vindos à Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem-vindos ao Instituto NUTES, e eu espero tomar um café maravilhoso aí em São João de Meriti, conhecer esse pessoal todo. Olha, eu já estive na Baixada em vários lugares, né? Já dei aula em Nilópolis, nem sei se tem aluna minha aí, já dei aula na ABEU, em Nilópolis, e já estive também lá em Queimados, Caxias, e vai ser um prazer estar com vocês, tá? Um grande beijo. Márcia, vamos botar para frente o FOCAI, Márcia. Com certeza, com certeza. E você conheceu já a Marlis, né? Olha que parceria boa. Ela é a nossa coordenadora da formação continuada em São João. Sim. São João, em todos esses anos, há muitos anos, nós realizamos um processo de formação continuada, porque nós acreditamos nisso, né? E aí, o caminho agora é esse, né? Foi um prazer tê-la. Agora é só a gente construir. Gente, beijo grande, gratidão, gratidão, gratidão.